Oggi parliamo delle riflessioni sul nuovo anno e soprattutto sull'otimismo. Eu queria falar um pouquinho, fazer uma reflexão, né? A gente nunca tem tempo de falar de coisas com um pouco mais de profundidade. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tem nesse novo ano, pensar no que fizemos no ano passado como pessoas, né? Não somente como empresas, como funcionários de uma empresa, empregados, ou como mãe, pai. Queria realmente ver o lado positivo, né? O lado positivo das coisas, il bicchiere mezzo pieno, come si dice in italiano. Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte! Eu queria pensar um pouco no que o homem, né, como raça humana, o homem e a mulher, estão fazendo para melhorar esse nosso lugar onde vivemos. E por que eu quero falar disso? Porque tem notícias hoje em dia, como na história do jornalismo, das notícias que chegam, que são positivas, notícias boas, que a gente nunca presta atenção, né? A gente pensa que estamos vivendo no pior dos mundos, pensa que o mundo vai acabar, pensa que tem tantas coisas ruins nesse mundo, né? Mas se a gente pega os dados, as estatísticas e todo um caminho da evolução humana, a gente vê que não é bem assim, né? Tem uns números maravilhosos do que a gente está conseguindo como raça humana aqui nesse planeta. Ou seja, tem menos gente pobre na história da humanidade. Esse o número de pessoas diminuiu, né? Agora tem 600 milhões de pessoas que moram no estado de pobreza, né? E isso é o número mais baixo que teve na história. Tem menos gente que estão obrigadas a fazer as necessidades, né, em lugares pouco higiênicos, né? Tem mais pessoas estudando, tem menos guerras do passado, em absoluto, em termos absolutos. Tem menos estados onde tem a pena de morte, né? Que em italiano é pena de morte. Então, isso em termos, de novo, absolutos. Tem menos estados. Esse ano, 2 estados tiraram a pena de morte das próprias regras, constituições, né? Não todos têm constituição. Então, isso é maravilhoso. Tem menos estados onde ser gay, né? Ser homossexual é um crime. Né? É um crime. Então, isto também é um grande sucesso. A gente claramente não pode dizer que está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Fora, isso não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é tentar enxergar o bem, né? Realmente. Não porque eu quero ser um padre de uma igreja, mas é porque eu estou pensando realmente no total. Se a gente pega o total da história, a gente sempre está ganhando, ou quase sempre, mas eu digo sempre, né? Por quê? Porque se a gente pega os últimos 50 anos, a gente vê, sim, uma linha em várias situações, que seja econômicas, que seja sociais, que seja de esporte, que seja qualquer tópico, a gente vê uma linha que pode subir e cair. Com certeza, isto acontece, né? Mas se você pega a história toda, a história todinha, essa linha não cai. Ou pelo menos ela cai um pouco, mas a tendência é muito mais uma subida, né? Então quer dizer que a humanidade melhorou
funciona melhor. E se você lê uns livros dos grandes clássicos antigos, né, os romanos, os gregos, você vê primeiro que o homem não era tão burro como a gente pensa hoje, né? O homem de 2000 anos atrás, ele tinha uma outra tecnologia, mas o pensamento dele não é nada a se falar burro ou a se falar, digamos, antigo, tão antigo assim. Eu li nessa época de férias, eu li as memórias do Adriano, né? O imperador Adriano, o romano, né? Não o jogador de futebol. E se você tira a parte da tecnologia, ou seja, do que ele fala, da tecnologia da época, o pensamento dele é um pensamento moderníssimo, super moderno. É um pensamento de elite, sim, mas é um pensamento muito moderno. E ele consegue comunicar comigo de uma forma incrível. Ou seja, o homem, a capacidade cerebral do homem é incrível. Então, se a gente olha no nosso pequeno, também a gente tem que ver essa evolução. Ou seja, 2 anos atrás, eu pessoalmente estava numa situação horrorosa, né? Estava numa situação muito ruim, estava deprimido, estava sobrevivendo, né, à época do Covid, graças a Deus não em termos de saúde, mas em termos de saúde mental e financeira, que no meu caso elas foram, né, acabadas pelo Covid, né? Então, se eu olho aqueles 2 anos, né, aqueles 2 anos foram terríveis, mas se eu olho a minha vida inteira, a minha vida está crescendo e está funcionando de um jeito muito bom, está evoluindo muito bem. E com os meus projetos eu vejo um crescimento, né? Vejo um crescimento profissional, né? Eu não falava 5 idiomas 25 anos atrás, né? E hoje eu consigo falar, mas eu falava 5 idiomas 10 anos atrás. Então, assim, se você pega a evolução da sua vida, do seu percurso, você vê que você mantém algumas características e antes você não tinha essas características. Talvez a parte econômica é uma parte importante que você consegue medir mais fácil, né? Porque você vê quanto você ganhava, quanto você estava ganhando e está ganhando agora. Mas ela é também uma parte muito momentânea, né? Temporária, né? Ou seja, ela pode evoluir muito, pode crescer muito, ela pode também ficar em uma estagnação ou parar de crescer. Então eu queria realmente fazer essa reflexão para tentar ter uma cabeça otimista, né? A gente, como Buongiorno São Paulo e eu como Alessandro, in primis, né? A gente tenta fazer um trabalho no qual, né? A gente fala de Brasil e Itália, e 2 países que têm grandes problemas diferentes, que vivem momentos diferentes e que vivem também uma situação econômica, social, de bem-estar social diferente, né? Mas os 2 países têm capacidades para fazer bem, capacidades para criar e para melhorar. Os 2 países, não do mesmo jeito, não na mesma hora, mas os 2 países têm essas capacidades. Então, eu queria realmente que o trabalho do Buongiorno passasse mais uma vez um ano de grande otimismo, né? Eu queria que esse fosse também uma comunicação que passasse do Buongiorno para vocês, ou seja, esse otimismo fosse recíproco, né? A gente tem que tentar viver numa sociedade otimista, numa sociedade que consegue fazer umas conquistas, né? Umas conquistas pequenas, umas conquistas sociais, umas conquistas pessoais, privadas, né? A gente tem que entender que o particular da gente é muito importante. Que quando a gente está bem, particularmente bem, a gente consegue ajudar também os outros, né? Quando a gente não está bem, é mais difícil achar o caminho para ir ajudar os outros.
Enfim, então essa é uma reflexão muito legal, que eu acho que todo ano, na verdade eu tento refletir bastante, talvez demais, mas todo ano a gente deveria ter um espaço, um tempinho para a gente pensar um pouco no que a gente no que a gente está fazendo, no que a gente quer ser, quer fazer, né? Porque as coisas que fazemos nos ajudam muito, né? E voltando ao Adriano, eu acho que a responsabilidade de fazer coisas lindas, bela, né? Cose belle, essa responsabilidade ajuda mesmo a viver melhor. Então, eu espero que este ano, 2024, seja um ano cheio de otimismo, tá? Um ano belíssimo para vocês, para nós. O Buongiorno vai crescer ainda muito, vai produzir muito conteúdo para vocês nesses dois países maravilhosos, Brasil e Itália. E a gente vai conseguir cada vez mais pensar e refletir para ser pessoas melhores. E como sempre, lembrando que l'Italia é aqui no Brasil e um pedacinho do Brasil está na Itália, com o nosso rumo à criação de beleza e à proteção da beleza. Buon anno, cari amici, a tutti. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.